Olá tropa, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Doge do canal Tropa Trader e neste vídeo eu vou dar continuidade ao nosso assunto de suporte e resistência. Neste vídeo eu vou mostrar como você pode estar comprando um ativo em uma região muito melhor do que estar comprando o topo, tendo em vista que a maioria dos rompimentos é falso. E eu vou mostrar como a gente encontra essas regiões, né, e as melhores regiões para fazer as nossas operações, as nossas entradas. Antes de ir para o nosso conteúdo, gostaria de te pedir para se inscrever no canal, acionar as notificações e compartilhar o nosso conteúdo com seus amigos. Então vamos para o nosso conteúdo, né, como nós acharmos as melhores regiões. Então vou colocar aqui em um gráfico de 4 horas, 240 minutos. E dessa forma a gente vai procurar. Então esse conteúdo é para quem ainda não tem muita experiência com análise técnica, mas que está procurando se posicionar em um ativo e não sabe a hora de se posicionar ou as melhores regiões, né? Que é o caso aqui. A hora de comprar e a hora de vender é um assunto mais avançado e no decorrer dos dias a gente vai passando novos conteúdos. Imagina que você quer comprar um determinado produto que na maioria do tempo ele custa R$32. E aconteceu alguma situação no mercado e agora esse produto custa R$45. Então esse produto ele teve uma forte alta, né? E aqui você não quer comprar nessa região de preço. E a mesma coisa acontece no mercado. Quando chega nas chamadas resistências, é quando os compradores não querem mais comprar, eles estão querendo vender. Então esse produto chegou no 45, então aqui nós temos a resistência. E aí você vai esperar ele vir para a região do 32, 33 e ficar acumulando dessa forma. E aí aqui você vai achar que o preço está num preço mais justo para ser adquirido. Então muitos traders utilizam dessa linha de raciocínio para fazer suas compras, né? Existem traders que ficam comprando e vendendo seus ativos. E alguns outros traders, eu até utilizo essa estratégia para acumular criptomoedas. Eu praticamente não vendo. Eu espero ele subir. Quando ele faz um recuo forte, eu compro mais. Ok? Então existem investidores que usam essa estratégia, né? Então, quando o preço chega numa região de resistência, ele não quer comprar, mas se chegar nessa região aqui, ó, onde o preço acumulou, nessa parte do fundo aqui, ele vai pensar em uma nova compra, ok? E vai ficar melhor posicionado do que se ele tivesse comprado aqui e o preço, né, desse essa correção, ok? Então, nós vamos fazer algumas marcações com base nesse raciocínio. Então, vamos lá. Então, nós temos esse topo aqui, vamos diminuir mais o gráfico, para a gente ter uma visão melhor do mercado do que o preço vem fazendo nesse tempo. Então aqui nós temos um topo histórico no 126 mil. Deixa eu ver se esse é topo histórico mesmo. Topo histórico é o preço mais alto que um determinado ativo chegou. Então nós temos o topo histórico, que com certeza é uma região muito importante. Nós temos esse fundo. Nós temos esse outro fundo aqui. Estamos em um gráfico de 4 horas. Então é um gráfico que ele é bem respeitado, né? Então quanto maior o período gráfico, né, o time frame, maior será a assertividade nas suas entradas. Então observem que, eu vou dar um zoom aqui agora. Ok, então a princípio no gráfico de 4 horas são esses pontos. Então como que a gente vai fazer isso, né? Quanto maior for a queda, uma queda como essa, e perdi. Então o mercado veio, essa aqui é uma média de 200 períodos. Essa média móvel ela serve tanto como resistência quanto suporte quando ela está na parte de baixo do preço.
Então o preço veio, chegou nela, principalmente quando ela está assim, ó, meio que na horizontal. O preço bateu aqui e já caiu. Isso é devido os HFTs também são calibrados para realizar lucro ou entrar em uma posição em médias de 200 períodos, que é uma média muito utilizada pelos traders. Então veja que o mercado voltou nela, bateu, tentou romper e já corrigiu novamente. E depois fez o rompimento, voltou e depois conseguiu romper de vez. Ok? Então quanto maior a queda, melhor é o suporte. Então esse suporte aqui vai ser um suporte muito bom. Ele teve toda essa queda. Então quanto maior a queda e o suporte segurar, mais forte ele será. Então caso o preço retorne a essa região aqui, ó, provavelmente vai dar uma boa entrada. Ok? Aqui nós temos essa queda, ó, que também foi uma queda acentuada. Temos essa outra queda aqui, ó. É tanto que ele veio, subiu aqui e foi lá e segurou. Então fez um fundo duplo aqui. E conforme o preço muda de patamar, nós vamos mudando as linhas. Então, se a gente tiver um novo topo aqui em cima, ó, após o rompimento desse topo, nós vamos procurar a próxima resistência, que é essa linha aqui em cima. Ok? Então vamos mudar agora para o gráfico de 1 hora. Vamos procurar. Observem que o preço segurou aqui novamente. Ó. Tentou perder esse fundo. Inclusive é uma excelente chance de fazer uma operação nessa região. Caso o mercado abra próximo desse fechamento aqui, ó, dentro do corpo desse candle aqui, formando um inside bar. O rompimento desse candle aqui é uma oportunidade de compra com stop aqui nesse fundo. Mas esse é assunto para uma outra aula, ok? Então vamos lá. Então vamos procurar no gráfico de 1 hora agora. Nós temos esse fundo aqui. Temos esse fundo. Temos esse aqui que já está marcado. Esse. E para cima. É um exemplo aqui, ó, mais bacana. Então o preço veio caindo. Fez esse fundo. Fez esse outro fundo aqui. Fez esse outro fundo. Então conforme ele vai mudando de patamar, nós vamos marcando. Veio, ó, marcamos aqui. Aqui, aqui e aqui. Então observe que quando o preço volta nessas regiões, ó, viu muito forte, é claro que a gente vai esperar uma retração, né? Vamos ver, ó. Então o preço subiu forte, ó, voltou na região de Fibonacci, região de 50%, e deu uma nova oportunidade, né, para fazer um trade aqui, ó. Então a entrada seria no rompimento desse candle aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Então beleza. E no caso o preço foi caindo, né? Quando a gente espera chegar no patamar de cima, então nós marcaríamos esse topo e marcaríamos esse outro topo aqui e esse topo aqui. Geralmente nós utilizamos essa parte do fechamento do candle, se ele não tiver um pavio muito longo. Aí podemos até desconsiderar essa sombra que geralmente é ruído, né? Aí observem aqui, quando o preço voltou nessa região, que é uma região mais longe desse fundo, o preço segurou aqui, ó, e justamente lá no fechamento desses candles aqui, ó. Segurou
Fez a retração na região de Fibonacci. Mais para frente eu vou ensinar como utilizar o Fibonacci. E aí seguiu na tendência de alta. Depois fez uma nova correção e subiu forte. E foi mudando de patamar. Okay? Então, conforme ele vai mudando de patamar, nós vamos marcando próximos topos, principalmente os que são mais longos. Tipo, teve um fechamento aqui, ó, abriu num gap, segurou aqui, ó. Então, com certeza muitas instituições se posicionaram aqui, muitos traders, né, os players se posicionaram aqui na parte da venda, defendendo essa região. E o preço ficou congestionado aqui nessa região. E toda vez que ele voltava, eles jogavam para baixo. E aí ficou, né, essa briga dentro dessa região aqui. Ó. Então é muito importante a gente entender o contexto do mercado, né? O porquê que o preço se movimenta dessa forma. Então quando o mercado começa a fazer topo, fazer fundo, aí rompe topo, aí volta novamente, rompe topo novamente e não vai para frente, é claro que ele estava aqui em uma linha de tendência de alta. Uma linha de tendência de alta é onde os fundos tocam e o preço é repelido para cima, né, para outra ponta. Então ele fez essa linha de tendência de alta aqui, ó, no gráfico de 1 hora. O gráfico de 1 hora quer dizer que cada candle tem 1 hora, né? Cada vela. Vou dar um zoom aqui. Mas ele ficou congestionado aqui nessa região, até conseguir romper essa região aqui. Tentou voltar, fez o pullback. Essa volta a gente chama de pullback. E aqui uma oportunidade de compra, principalmente se tiver grande volume aqui na ponta compradora. Então nós observamos que o mercado rompeu essa região de congestionamento. Ele tentou romper algumas vezes. Quando ele rompeu com esse candle de força. E aí fez o pullback. Teve rejeição na ponta vendedora, né? Os comprados entraram forte aqui nesse candle. E depois, no rompimento dele, o preço estourou para cima. Ok? Então, dessa forma, nós conseguimos identificar as melhores regiões para a gente fazer nossas entradas. Ok? Então, se você quer comprar um ativo, você vai escolher uma região com congestionamento, principalmente onde o preço tocou mais de uma vez, para você poder fazer sua entrada, né? Se você quer comprar uma ação, é interessante que essa ação ela esteja acima da média de 80 períodos, da média de 200 e acima dessas médias de 34 e de 17 períodos, né? Ou a média de 20, que também é muito utilizada pelos traders. E aí você espera o preço voltar. Deixa eu pegar uma ação aqui. Então aqui nós temos o gráfico do Bradesco, né? Eu vou inserir uma média móvel aqui. Então nós temos aqui uma média móvel. Eu uso a média de 80 vermelha. E o parâmetro dela é exponencial. A média exponencial ela dá ênfase aos últimos candlesticks, né? E a aritmética ela dá ênfase aos candles que já foram fechados há mais tempo. Então a exponencial ela dá ênfase mais para o momento presente. Então observem que aqui, ó, quando você vê as médias móveis dessa forma, a de 80 caindo, a de 34 e 17 subindo,
E a média móvel pelo meio do preço, como está aqui, ó, não é uma boa hora para fazer operações, por mais que essa ação, né, possa ter subido, como subiu aqui, ó, 5%. Ok? Então, eu colocar ela num gráfico diário aqui, e aí fica melhor para swing trade. Para fazer swing trade, nós utilizamos os gráficos de mensal, semanal. Né? O mensal a gente dá uma olhada, ver se o preço não está chegando em uma região de suporte ou resistência no preço do semanal. É claro que pelo gráfico semanal a gente já vai observar as mesmas configurações praticamente do gráfico mensal. Então nós observamos principalmente o semanal, o diário e o de 2 horas. Ok? Então quando o gráfico fica... Deixa eu pegar uma fase boa aqui desse ativo. Então observe aqui que ele pegou essa fase boa. Essa alta. E aqui... Só para dar um exemplo melhor. Então observe que quando nós estamos em tempos de paz, né, tanto na parte política quanto na parte econômica, as empresas elas tendem a continuar crescendo. Então quando você quer adquirir uma determinada empresa, né, seja porque você recebeu indicação da sua corretora e você quer olhar, quer analisar por si mesmo, até para você não estar caindo em pegadinha de algumas corretoras, né? Eles indicam a ação e enquanto que na verdade eles estão querendo liquidar a posição deles e aí indicam compra para os clientes compram e a corretora vende sua posição para os clientes e em seguida o preço, né, cai. Então eu acho melhor eu mesmo fazer as minhas análises e decidir por mim mesmo do que estar olhando a análise dos outros, né? Claro que não é todos que fazem isso, mas pode acontecer. Então observem que o preço veio, ó, as médias se cruzaram, a média de 17 acima da de 34, a média de 80 abaixo da de 34, então todas as médias estão alinhadas para cima. Então quando o preço voltar nas regiões das médias 34 e 80, você pode fazer uma compra nessa região, já se é que você quer ficar posicionado, né? Se você quer acumular esse papel. E aí o preço sobe, ó, voltou novamente, mais uma chance, tipo passou um mês, você está com mais um pouco de capital e você quer investir nessa empresa ainda, e aqui você tem essa região para você fazer seu aporte. Né? Existem várias estratégias, como eu falei, algumas pessoas querem comprar, querem ganhar dividendos e outras querem lucrar com a valorização das ações. E aí ficam comprando e vendendo, né, em determinados preços. Né? Então é isso, você espera o preço se afastar das médias, né? Você procura comprar nas médias, espera as médias estarem alinhadas, principalmente acima da média de 200, que é uma média muito forte. Observe que o preço acumulou aqui, ó, segurou bastante e depois rompeu. Beleza? Aí o preço vai, se afasta da média, aqui uma chance de compra, se afastou novamente, acumulou aqui, ó, uma chance de compra aqui, perdeu o fundo, uma outra chance de compra aqui, voltou novamente e assim vai. As empresas elas não abrem o capital, né, para tipo vou abrir uma empresa para eu falir daqui a um mês. Não, as empresas elas abrem no intuito de prosperar, né? Então, dessa forma a gente consegue ver se uma ação está indo bem ou não. E quando ela fica dessa forma aqui, as linhas totalmente embuluada, umas apontando para baixo, a de 200 apontando para cima, significa que o mercado ele está em uma lateralização e que não é muito bom você estar fazendo aportes aqui nessa região, a não ser que você queira muito. Ok? Então,
essa é uma das formas que a gente pode estar utilizando os fundos e topos, né, os suportes e as resistências, para a gente estar entrando em uma determinada operação. Espero ter agregado conhecimento. Quero mandar um abraço para o meu amigo Sargento Cruz, que está batalhando aí para aprender um pouco mais sobre o mercado. E dizer que estamos aí para ajudar. E não é fácil, né? Eu já estou no mercado há 6 anos e sempre estudo bastante. Até hoje eu estudo praticamente todo dia. Sempre estou vendo alguma coisa nova. Ok? Então, na medida do possível, a gente vai gravando os vídeos, vai tirando dúvida quando for possível. E não desiste, é só perseverar que mais cedo ou mais tarde você vai conseguir, né, chegar onde você almeja chegar. Ok? Sucesso a todos e até a próxima.